Opa, e aí? Há mais ou menos uma semana eu postei um vídeo de Jagan aqui no canal, que inclusive ficou muito bom, então se você não assistiu, dá uma assistida lá depois. Mas enfim, no meio dos comentários desse vídeo, um cara me disse pra ler um mangá chamado Bokutashi ga Yarimashita, um mangá do mesmo autor. Como eu tava sem nada pra fazer naquele dia, eu decidi começar a ler, porque a proposta era bem interessante e eu já tinha ouvido falar desse mangá antes. Mas cara, esse mangá é muito melhor do que eu imaginei, sério, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar de Bokutashi ga Yarimashita, ou simplesmente Nós Fizemos Isso. Esse é um mangá lançado em 2015 que foi escrito pelo Muneuki Kaneshiro, o mesmo criador de Blue Lock e Jagan. E eu já tô virando fã desse cara, porque primeiro veio Blue Lock, depois Jagan, que é meu mangá favorito e literalmente o motivo de eu ter criado esse canal. E agora esse mangá que também é absurdo. O cara é gênio, não tem como. Mas é importante deixar avisado que o mangá não tem tradução em português completa até o momento da gravação desse vídeo. Eu só achei 7 capítulos em português, então tive que ler os outros 80 em inglês. Mas beleza, vamos lá. A história acompanha 4 amigos. O Maru, que é basicamente o idiota, o Izami, que é o único do grupo que tem namorada e é meio galã, o Paizen, que já se formou na escola faz tempo, é herdeiro de uma família rica e fica indo pra escola só pra ficar conversando com os amigos, e por fim a gente tem o nosso protagonista, o Tobio, que é um cara sem grandes sonhos. Ele não quer ser o melhor da escola e nem tem objetivos ambiciosos. O maior desejo da vida dele é simplesmente passar de ano raspando na média e manter uma vidinha normal, sem ninguém incomodar. Ou seja, basicamente adolescente médio, porque todo mundo conhece alguém assim. Mas enfim, eles fazem parte do clube de futsal da escola, mas eles nunca treinam e só usam a sala pra ficar jogando videogame e comendo porcaria. Então, resumidamente, o grupo tem uma vida bem tranquila e de boa, mas isso não vai durar muito tempo. Beleza então, agora que eu já apresentei o grupo, eu preciso apresentar a Yabahai pra vocês, que é basicamente a escola vizinha cheia de valentões. Era o tipo de lugar que você evita ficar olhando pra não arrumar problema pra você. Um dia, quando o Tobi e o Maru estavam voltando pra casa depois da escola, eles dão de cara com algum desses caras da Yabahai. E o Maru, que tava querendo pagar de valentão, decide provocar os delinquentes, gritando que todo mundo daquela escola deveria morrer. Só que o burrão aí não percebeu que tinha outros caras da Yabahai bem atrás deles, e aí os valentões cercam os dois e mandam eles tirarem a roupa ali no meio da rua. Mas por sorte o Paizen aparece ali na hora e consegue resolver a situação dando dinheiro pros caras irem embora. O problema é que os delinquentes não esqueceram a afronta. Mais tarde eles encontram o Maru sozinho na rua, sequestram o moleque, quebram ele inteiro na porrada e o trancam dentro de uma caixa de papelão, deixando o corpo dele em cima do carro do Paizen pro grupo encontrar. Agora, como que esse moleque coube dentro dessa caixa que eu queria saber, né? Mas enfim, quando o Toby e os outros abrem a caixa e vem um amigo completamente desfigurado de tanto apanhar, os caras ficam putos e decidem que vão se vingar. Então eles bolam um plano bizarro, mas que na cabeça deles fazia sentido. Eles iam invadir a Yabarrai à noite, plantar bombas lá dentro e explodir no outro dia quando tivesse tendo aula. A ideia não era matar ou ferir ninguém gravemente, eles só queriam dar um susto nos valentões pra ver eles correndo desesperados e ficar rindo da cara deles. No dia seguinte, os quatro colocam o plano de vingança em prática. Eles esperam escurecer, invadem a Abarrai à noite e começam a se guerrear pela escola vazia, plantando as bombinhas em pontos estratégicos. Tudo isso na maior adrenalina. Eles estavam até rindo baixo achando que seriam os gênios do crime perfeito. Só que tem um detalhe crucial que ninguém percebeu na hora. Uma das bombinhas tinha sido colocado bem do lado dos botijões de gás da escola rival. E já deu pra entender o que vai acontecer, né? Mas enfim. Na manhã seguinte, eles se reúnem no terraço do colégio deles e ficam observando o pátio da Yabarrai cheio de alunos. Então eles começam a acionar os comandos. No começo tudo sai exatamente como planejado. As bombinhas normais começam a estourar e espalhar fumaça. Todo mundo da Yabarrai começa a sair da escola correndo. Vendo aquela cena lá de cima, os moleques começam a comemorar no terraço, dançando e rindo, achando que tinham feito a pegadinha definitiva. E eles até metem um Gangnam Style ali no meio. Mas a comemoração dura poucos segundos, porque é aí que aquela bomba explode e tudo começa a dar errado. O estouro do lado dos botijões gera uma reação em cadeia massiva e violenta. O pátio inteiro da escola vizinha explode em uma bola de fogo gigante, e o que era para ser só uma brincadeira se transforma em segundos em um atentado terrorista de grande escala. O cheiro de queimado toma conta do ar, os gritos de socorro são desesperadores, e no meio daquele caos, 10 pessoas morrem, incluindo alunos inocentes e até alguns dos valentões que eles odiavam. E é a partir desse momento que a história do mangá começa de verdade. A vidinha normal que o Tobio tanto queria proteger acabou para sempre. O foco da história passa a ser a degradação mental desses 4 garotos lidando com o peso da culpa de terem matado 10 pessoas por causa de uma idiotice. Eles não são criminosos frios e calculistas. São adolescentes comuns que cometeram uma atrocidade sem querer e agora estão apavorados com as consequências. A paranoia que se instala na cabeça deles é desenhada de um jeito perturbador. O Toby volta para casa, senta com a mãe e a irmã na mesa, assiste o noticiário mostrando os mortos e precisa fingir que está tudo bem enquanto o mundo dele desaba por dentro. Ele começa a andar na rua achando que todo mundo sabe o que ele fez. Sabe aquela sensação de quando você faz uma merda muito grande e parece que qualquer desconhecido na rua está te julgando ou te encarando com desconfiança? O mangá eleva isso ao extremo. O grupo se fragmenta imediatamente. O Izami entra em choque, começa a ter crises severas e decide cortar laços com todo mundo. O Paizen, em pânico, reúne os amigos no apartamento dele e tenta resolver as coisas do único jeito que sabe. Oferece 200 milhões de ienes para cada um ficar calado e esquecer a história. O
Tobio aceita o dinheiro porque está desesperado para se agarrar a qualquer migalha da sua vida antiga, mas a mente dele começa a derreter. Ele começa a ter pesadelos horríveis com o futuro da família dele sendo destruída por sua causa. A culpa é tão esmagadora que o Tobio entra em uma espiral de autodestruição, fugindo de casa, virando mendigo e chegando ao ponto de tentar se julgar de um prédio, pensando que a morte seria a única purificação possível para o crime que ele cometeu. O arrependimento dita cada passo, cada respiração e cada escolha que eles fazem dali pra frente. E basicamente esse é o começo do mangá. Já dá pra ver que é uma história bem fora da curva, que não tem medo de chocar e de cutucar o pior lado da natureza humana e da paranoia. Mas beleza, agora que eu já expliquei a premissa, eu vou contar um pouco da minha experiência e do porquê você deveria ler esse mangá. Enquanto eu lia, o que mais me impressionou e me prendeu não foi a investigação policial ou o medo deles serem presos, foi o realismo cru dos personagens e das interações entre eles. Em qualquer outra história clichê, os protagonistas seriam heróis virtuosos que confessariam o erro pelo bem da moral ou se tornariam vilões frios. Aqui não existe isso. Eles são seres humanos profundamente falhos, egoístas e muitas vezes completamente detestáveis. O autor mostra como situações extremas trazem à tona o pior das pessoas, e conforme a pressão aumenta, a amizade deles se desfaz em segundos. Um trai o outro e rouba o dinheiro da fuga, o outro decide ignorar a tragédia e só pensa em satisfazer seus desejos, e o outro finge que nada aconteceu porque é um psicopata mascarado. É uma dinâmica desconfortável de se assistir, porque as reações deles são bizarramente realistas. Eles tentam buscar a felicidade, tentam namorar, tentam sorrir, mas a própria felicidade gera um estômago embrulhado neles, porque no fundo eles sabem o que fizeram. E a arte do mangá ajuda ainda mais a passar esse desconforto, com closes bizarros, expressões exageradas e rostos deformados pela agonia. E o mais louco é ver como o Kaneshiro trabalha esse esgotamento mental, porque a culpa não bate em todo mundo do mesmo jeito. O Tobio, por exemplo, tenta fugir para longe, mas a própria cabeça dele sabota qualquer chance de redenção. Ele entra em uma espiral onde sente que não tem o direito de ser feliz ou de ter uma vida normal enquanto 10 pessoas foram carbonizadas por culpa dele. É aquela paranoia desgraçada de andar na rua achando que até o vento tá sussurrando seu crime. Já o Maru, que foi o cara que apanhou e engatilhou toda a história, mostra o lado mais covarde e realista do ser humano. Em vez de se solidarizar com os amigos ou carregar o peso do que aconteceu, ele liga o modo egoísmo puro e tenta criar mecanismos de defesa bizarros para se esquivar da culpa, agindo como se a vida dele valesse mais do que a dos outros. O autor joga na nossa cara que no desespero, aquela máscara de melhores amigos para sempre cai em 2 segundos. A amizade deles vira um jogo de sobrevivência psicológica, onde cada um tenta empurrar o fantasma da culpa pro outro para tentar conseguir dormir à noite. Para piorar, a própria investigação policial e o cerco fechando só esticam mais a corda. Conforme a polícia vai juntando as pistas e chegando mais perto da verdade, a tensão do mangá escala de um jeito absurdo. Não tem um minuto de paz. Qualquer sirene na rua ou qualquer notícia nova na TV vira um gatilho pro pânico deles. Você fica o tempo todo assistindo esse tabuleiro de xadrez humano, esperando ver qual dos 4 vai quebrar primeiro sob a pressão de ser descoberto a qualquer segundo. É um ritmo que não te deixa respirar, porque quando você acha que as coisas vão se acalmar e eles vão conseguir escapar, o autor joga mais um balde de água fria e mostra que o fundo do poço sempre tem um alçapão. É uma leitura que te choca porque te obriga a pensar: se eu tivesse feito uma merda dessas por acidente, eu seria tão egoísta e quebrado quanto eles? No fim das contas, Bokutashi Ga Yarimashita pega toda aquela ideia clichê de história de amadurecimento e transforma em um pesadelo. O Kaneshiro mostra que às vezes a vida não te dá uma lição bonitinha pra você aprender e seguir em frente, ela simplesmente te esmaga. Esses moleques são forçados a virar adultos carregando o pior tipo de bagagem possível, tendo que olhar no espelho todo santo dia e lembrar do que fizeram. É um mangá brilhante porque ele consegue misturar um humor bizarro com uma vibe absurdamente sufocante, te fazendo rir em uma página e ficar completamente desconfortável na outra. E o que mais me pegou foi justamente o final da história. Ele não tenta te entregar uma redenção barata ou um desfecho previsível. Em uma única página, o autor joga uma virada que muda completamente a forma como você enxerga a história inteira dele para trás. Ele te força a encarar as consequências reais de um jeito tão cru que o arrependimento dos personagens parece não bastar para apagar o passado. É aquele tipo de leitura que, quando termina, você fecha o mangá e fica encarando o teto por alguns minutos, digerindo o peso de tudo que acabou de ver. Mas enfim, eu queria muito agradecer ao Nick FXP por ter me recomendado esse mangá, porque foi uma leitura totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido antes. E sério, se você gosta de histórias mais sombrias e que focam no lado mais obscuro da mente humana, você precisa ler esse mangá. E pois é, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque esse foi de longe o vídeo que mais me deu trabalho até hoje. Mas me diz aí, se você estivesse na mesma situação que os personagens, o que você faria? Comenta aí, eu realmente quero ouvir o que você tem a dizer. De qualquer forma, eu sou o Yarou, e até o próximo vídeo.